Olá, olá, tudo bem com você? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu, professora Roseli, informática, e a gente vai iniciar agora a correção da prova do Tribunal de Justiça de São Paulo, proposto pela VUNESP agora, no dia 28/5, tá certo? Nós vamos começar, antes de pegar a primeira questão, falar sobre as múltiplas áreas de trabalho no sistema operacional Windows 10, que também vale para o Windows 11, tá certo? Então, antes de pegar a primeira questão, que foi, no caso, a questão de número 77, a gente vai conversar um pouquinho sobre a ação para nós das múltiplas áreas de trabalho, né, que foi mencionada na primeira questão. Tá certo? Então, vem comigo, vou mostrar para você todas as ações para a gente poder entender primeiro o que é, depois a gente vai resolver a questão. Tá certo? Então, vem comigo para a área de trabalho agora. Então, veja, estou aqui na minha área de trabalho da minha máquina. Está lotada de conteúdo aqui, sempre é bastante. Eu deixo muita coisa na minha área de trabalho, mas vamos conversar. O sistema operacional Windows vem na proposta lá do 8, mas se fortalece no 10, do usuário ter a liberdade de trabalhar não apenas com uma área de trabalho, mas com várias áreas de trabalho. Então, a primeira sacada, inclusive, já foi questão na prova do TJ em 2017, a presença do ícone visão de tarefa. Então, nós temos um recurso chamado para nós de visão de tarefas, que é o ícone posicionado para nós na nossa barra de tarefas, né? Botão iniciar, a nossa pesquisa, a nossa Cortana, e aqui nós temos a visão de tarefas. Você pode acessar a visão de tarefas por meio do ícone, você pode acessar a visão de tarefas por meio das teclas do Windows mais a tecla Tab, e nós vamos chegar nas múltiplas áreas de trabalho. Então, eu vou clicar no ícone para você observar. Quando a gente clicar sobre o ícone visão de tarefas, nós vamos ter na tela essa área de trabalho, né, que a gente está executando, usando agora, com as várias janelas que estão abertas. Então, veja, eu tenho aqui a minha área de trabalho chamada Roseli Prado, com vários programas que estão abertos na minha tela. Aqui eu tenho uma janela do navegador, eu tenho uma pasta, eu tenho Word, eu tenho uma outra, enfim, eu tenho vários arquivos abertos aqui dentro do seu respectivo software. Nós podemos, a qualquer momento, adicionar, veja, novas áreas de trabalho. Então, eu posso vir aqui no ícone nova área de trabalho, clicar no mais e adicionar novas áreas de trabalho. Ou ainda, eu posso usar a tecla de atalho, que é a tecla do Windows, mais a tecla Ctrl, mais a tecla D. Tecla do Windows, Ctrl D de dado, a gente adiciona novas áreas de trabalho. A qualquer momento, você pode fechar essa área de trabalho, ó, clicando no xizinho, a gente fecha essa área de trabalho. A qualquer momento, você pode adicionar uma nova área de trabalho. Lembrar das teclas de atalho, Windows, Ctrl D de dado, a gente adiciona uma nova área, e a tecla do Windows, Ctrl mais F4, a gente fecha uma área de trabalho. Também tem outra informação importante, ó, vou deixar várias informações aqui para vocês. Nós podemos renomear a área de trabalho, só clicar sobre o nome e dar um outro nome, né, a essa área. Eu vou colocar aqui, ó, informática TJSP. Então, eu estaria aqui nomeando uma área de trabalho. Então, várias questões poderão ser colocadas aqui. A criação de uma nova área de trabalho, o fechar essa nova área de trabalho, o renomear a área de trabalho. Então, tudo isso pode ser levado para a sua prova, para a próxima prova, que está aí chegando também. Lembrar de um quesito que é bastante importante também, eu posso ter uma área de trabalho e essa área de trabalho não ter nenhum programa aberto.
Se você fechar essa área de trabalho, os programas que estão aqui, eles não serão fechados, eles serão enviados para uma área de trabalho anterior a essa ou posterior, dependendo em que posição você está. Dentro para nós dessa linha, lembrar, se essa área de trabalho possuir programas abertos, essa área de trabalho ela será fechada e os programas aqui serão enviados para outra área de trabalho. Ou seja, eu fecho a área, mas não fecho os programas. E lembrar outra coisa: uma área de trabalho que você tem, essa não será fechada. Essa será fechada somente quando você fechar, né, desligar a execução do seu sistema operacional. Lembrar que o nosso sistema operacional, ele trabalha com uma área de trabalho, ok? Então, o caminho para abrir essa área de trabalho, eu vou voltar aqui, nós podemos fazer uso do ícone, visão de tarefas, na barra de tarefas, e aí a gente já visualizaria a área de trabalho. Se você só tem uma área, você visualizaria essa, com todos os programas ali sendo executados, tendo a liberdade de criar novas áreas de trabalho, seja por meio do ícone, ou seja por meio, para nós, né, da tecla de atalho, a tecla do Windows, Ctrl D de dado, adicionando uma nova área de trabalho, ok? Então, essas para nós aí são as diversas ferramentas, né, que a gente tem que pode ser conduzido na sua prova. Essas informações, só para complementar, elas também são válidas para o Windows 11. O Windows 11, se você pressionar sobre, com o botão direito do mouse, sobre uma área de trabalho, ela te dá aí o comando renomear. Se você fizer essa ação no Windows 11, ela vai dar a liberdade até de personalizar a área de trabalho, criar um papel de parede bonitinho para cada área de trabalho, o que não acontece no 10. Aqui no 10, todas as áreas de trabalho têm o mesmo papel de parede. O que você adotar para um vai ser padrão para os outros. Lá no Windows 11, além de você fazer, né, executar todos esses elementos, você vai ter a liberdade de também mudar o papel de parede. Cada área de trabalho pode ter um papel de parede diferente, tá certo? O que nós chamamos de múltiplas áreas de trabalho. Cada área de trabalho pode estar vinculada a um conjunto de programas. Isso acontece lá no nosso smartphone, né? A gente cria uma área de trabalho e organiza os nossos aplicativos em cada área de trabalho. No Windows 10, 11, essa ação também pode acontecer. Beleza? Então, ó, uma aulinha para você rápida sobre visão de tarefas, né? Que é uma relação com as múltiplas áreas de trabalho. Maravilha. Agora, eu vou levá-los para a questão de número 77, que foi inserida na prova do TJ, a primeira questão da prova do dia 28/5. Beleza? Vamos lá? Estamos aqui agora com a nossa questão 77, como a gente conversou, vamos agora para a resolução da nossa questão. A VUNESP menciona, para se utilizar várias áreas de trabalho, então veja, várias áreas de trabalho, em um computador com o sistema operacional Windows 10, na sua configuração padrão, alguns passos devem ser seguidos. É aquele tipo de questão que a VUNESP gosta bastante, onde ela pede um caminho, uma sequência de ações para executar uma ação. Então, alguns passos devem ser seguidos para criar uma nova área de trabalho. Então, veja o que nós estamos conversando aqui, né? A informação foi trabalhada, eu expliquei tudo para você também já para inserir nos assuntos. Criar uma nova área de trabalho, quais são os passos? Então, a gente já conheceu que eu posso, na barra de tarefas, utilizar o ícone visão de tarefas. A gente pode fazer uso da tecla de atalho, que é a tecla do Windows, mais a tecla Tab. Então, nós vamos percorrer alguns elementos. Lembrar, várias áreas de trabalho, estamos falando de visão de tarefas. Alternativa A. Lembrar que aqui é um tipo de prova e talvez aí você tenha um outro tipo de prova que não tem essa ordem estabelecida com o conteúdo alternativo. Então, fica atento ao assunto e a sua alternativa. Alternativa A.
Então, como ela fala passos, então aqui ela cria um passo. E aqui, veja, olha, ela criou um segundo passo. Então, o primeiro passo, lá no menu iniciar do Windows, selecionar com o teclado com o mouse, área de trabalho. Uma janela de nome área de trabalho será aberta. Então, veja, o que nós estamos procurando é visão de tarefas. Visão de tarefas vai me permitir trabalhar com várias áreas de trabalho. Então, utilizar a área de trabalho, criar, deletar. Então, a alternativa A para nós já vai estar fora aí da possibilidade de ser correta. Alternativa B, nós temos aqui o primeiro passo, ok? E nós temos aqui o segundo passo, ok. Primeiro passo, painel de controle. Selecionar área de trabalho. A janela será aberta, devendo selecionar nova área de trabalho. Também é uma ação que não irá acontecer pelo painel de controle. Então, a alternativa B, a gente também não coloca como possibilidade de acerto. Nós vamos para a alternativa C. O nosso algarismo 1, ou seja, o primeiro passo a ser executado, e depois aqui o segundo passo a ser executado. Então, o primeiro passo. No menu inferior do Windows, veja, a gente tem aqui até uma abertura, uma liberdade de recurso. A gente não tem menu inferior do Windows. A gente tem o menu iniciar e a gente tem a barra de tarefas. Então, veja, menu inferior do Windows. Quem é esse menu que a VUNESP está relacionando? Selecionar com o teclado com o mouse, visão de tarefas. Então, visão de tarefas aqui é um ícone para a gente, que está presente na barra de tarefas, e não no menu inferior do Windows. O que a gente tem é uma barra de tarefas. Veja, barra de tarefas para a gente e o nosso ícone visão de tarefas. Alternativa C, alternativa D, vai mencionar o mesmo elemento. No menu inferior do Windows 10, selecionar com o teclado com o mouse, visão de tarefas. De novo, menu inferior do Windows. E descendo aqui para a alternativa E, menciona novamente o menu inferior do Windows, só que aí, nesse caso, área de trabalho. Então, aí a gente vai eliminar e nós temos aqui para analisar a alternativa C, trazendo os dois passos, né? Como foi mencionado, passo 1 e passo 2 para a gente, sabendo aqui que o passo 1 está relacionado com acessar o caminho e o passo 2, a ação. Então, alternativa C. Até aqui, eu não concordo com esse menu inferior do Windows, mas seguimos. O número 2. A aba da área de trabalho atual será aberta. Então, quando a gente clicar na visão de tarefas, abre-se para nós a janela com a área de trabalho ativa, essa área que a gente está trabalhando. E no canto superior esquerdo, outro quesito para nós, o canto superior esquerdo vai possuir a área de trabalho. Clicar em nova área de trabalho. Veja, nova área de trabalho vai ser um maisinho que nós temos à direita da janela e não à esquerda. Alternativa D, toda essa parte, criar, deletar, suspender, está errado. Nós temos aqui a proposta da alternativa C, ser para nós a nossa alternativa correta, mas analisa. Menu inferior do Windows, não conheço. A gente tem o iniciar, que ao clicar no iniciar, nós teremos uma série de opções, e nós temos a barra de tarefas. E visão de tarefas é um ícone presente na barra de tarefas. E não é canto superior esquerdo, e sim canto superior. Na verdade, não é nem um canto, né?
é um espaço depois da área de trabalho que existe. Vamos fazer de novo, só para você visualizar? Vou usar a tecla de atalho, a tecla do Windows mais o Tab tem a mesma função do ícone visão de tarefas. Então, quando a gente ativar, veja, nós já vamos ativar, nós estamos aqui, ó, junto comigo, em uma área de trabalho. Analisa, olha, o que nós temos aqui, olha. Roseli Prado é a área de trabalho que eu estou trabalhando. Eu tenho uma segunda área de trabalho chamada o que para nós? Informática TJSP. E aqui, olha, é o ícone para a gente adicionar uma nova área de trabalho. E a alternativa menciona canto esquerdo. À esquerda, a gente não tem esse ícone. A gente não tem o comando para adicionar a nova área. Então, eu tenho uma área, eu fiz a adição de uma segunda, e eu tenho possibilidade de adicionar uma nova área de trabalho. Posso até adicionar, veja, é à direita e não à esquerda. Então, sempre depois daquela área de trabalho que existe. Então, quando a gente volta para a alternativa, menu inferior, a gente não fala em menu, a gente fala em barra de tarefas, o nosso ícone visão de tarefas. Depois, canto, aqui vou até marcar aqui para a gente, canto superior, o que para nós? Esquerdo, clicar na nova área de trabalho. O canto não é superior esquerdo. Veja, fica para nós à direita daquela área de trabalho que já está exibida. Inicialmente, essa alternativa C foi dada como correta, né? Agora a gente vai ver o que vem por aí no gabarito oficial. Depois eu até volto a falar com você, caso tenha alguma alteração nessa questão. Mas, inicialmente, é essa alternativa correta, mas tem dois aqui elementos a serem discutidos. Não é canto superior esquerdo e não é menu inferior, é barra de tarefas. A gente trabalha com o ícone visão de tarefas. Tá certo? Então, é essa linha, por enquanto, para nós. A questão de número 77, né, que foi a primeira da nossa prova, tem aí, nesse tipo de prova, alternativa C como correta. Aí a gente vai aguardar o que vem por aí, tá certo? Então, é isso aí. E a gente vai aguardando, né, como se diz, páginas do próximo capítulo para ver como fica essa questão. Beleza? É isso aí. Mais uma informação para a gente deixar registrado. Acabamos de resolver a questão 77. Já vai ter aí na sequência para você uma questão proposta pela VUNESP, fazendo uso de tecla de atalho para criar uma nova área de trabalho. Já anota aí, deixa tudo organizado no seu material. Caso venha essa na nossa próxima prova, você já está fechado com esse conteúdo, beleza? Então, próxima questão, proposta para a VUNESP, trazendo tecla de atalho. Aí, na sequência, fica aqui comigo. E para concluir esse nosso bate-papo, além da questão 77, que a VUNESP cobrou agora na nossa prova, dia 28/5, eu vou estar fazendo, resolvendo, deixando informação para você do que eu tinha conversado. Essa é uma questão, vou trazer você para essa janela, essa é uma questão que a VUNESP, ela cobrou numa prefeitura municipal para nós de Presidente Prudente. É uma questão mais antiga, mas a gente tem essa questão, né, esse modelo de questão em outras provas, essa que eu vou mostrar para vocês. A VUNESP menciona o seguinte, ela diz assim, no sistema operacional Windows 10, já é uma questão antiga e veja, ela já cobra isso já faz um tempo. Menciona para nós sistema operacional Windows 10, a sua configuração é padrão, possibilita que, olha, múltiplas áreas de trabalho sejam utilizadas. Aí você vai lembrar, sempre que mencionar essas múltiplas áreas de trabalho, nós vamos estar relacionando com a visão de tarefas, lembrar sobre isso, ok? Que pode ser ativada por meio da tecla do Windows, mais a tecla Tab.
Uma das formas, porque a gente tem outros caminhos, de se criar, olha, uma nova área de trabalho, é pressionando simultaneamente quais teclas? É aquilo que eu conversei com vocês. Então, nós vamos ter aqui as duas teclas utilizadas fortemente para a visão de tarefas. A tecla Ctrl e a tecla Windows, a tecla Ctrl e a tecla Windows. A gente poderia mudar essa ordem que dá para nós no mesmo resultado. O Windows mais Ctrl, nós estamos mais acostumados em falar o Windows mais Ctrl do que Ctrl mais o Windows. Então, é uma sacada bacana para colocar aí nas observações. Com a tecla F4, a gente vai o quê? Fechar a área de trabalho. E com a tecla D, nós vamos o quê? Criar uma área de trabalho. Então, essa para nós é um exemplo de questão que a VUNESP já trouxe. Como é para criar uma área de trabalho, então a nossa alternativa correta será aqui a nossa alternativa E, ok? Então, fica como exemplo para você, candidato, e essa questão pode voltar para a nossa prova. Quem sabe a nossa próxima prova nós vamos ser presenteados com uma tecla de atalho. 3 teclas vinculadas, a tecla do Windows mais Tab para ativar a visão de tarefas, a tecla do Windows Ctrl mais D de dado para adicionar, e a tecla do Windows Ctrl mais F4 para fechar uma área de trabalho. E é assim, e por meio dessa questão de número 77, fica uma aula para você sobre múltiplas áreas de trabalho, ok? Tchau, e a gente se encontra aí na próxima questão.